Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse chaveirinho de abóbora. Ele é bem facinho de fazer, ó. Eu ensino o passo a passo certinho. Ele ficou medindo, ó, daqui até aqui, depois de prontinho, 6,5 centímetros. E aqui, ó, de um lado até a pontinha do cabinho, 4,5 centímetros. Depois de todo prontinho, tá? E ficou pesando, depois de prontinho, com a pecinha de chaveiro e tudo, um ficou com 18, outro com 17, outro com 16 gramas, tá? Mas vai depender muito aí do enchimento que você colocar dentro. Esse eu coloquei um pouquinho menos, ó. Esse daqui dá pra ver que eu já coloquei um pouquinho mais, tá? Então, vai depender de tudo. Ele é bem econômico, gasta pouquíssimo material. Espero que vocês gostem da videoaula, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Deixa um comentário, dá um like, compartilha o vídeo. Tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra lista de materiais. Eu vou usar o fio amigurumi. Vou gravar o vídeo, ó, com a cor natural, tá? Mas eu já fiz um na cor Dark Cheddar, que é esse laranja, e na cor canário, que é esse amarelo. E vou usar também o verde, que eu vou usar o verde pistache. Cola pano, tesourinha, uma pecinha para chaveiro, agulha de tapeçaria, fita métrica e uma agulha de crochê número 3. Vou iniciar, ó, vou começar com aqui o natural, tá? Que vai ser a cor da abóbora, né? Então, ó, vou deixar um pedacinho de fio e vou dar uma torcidinha, ó, aqui em cima, segura com a agulha, ó. Eu entro aqui nessa laçadinha e puxo o fio e faço aqui a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas, tá? Não precisa apertar muito, pode deixar ela mais folgadinha. Então, vou fazer aqui um cordão com 15 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui, ó, as 15 correntinhas. Eu vou pular aqui a primeira, ó. Pulo a primeira, ó, venho aqui na segunda e faço um ponto baixo. Puxo o fio, vou lá, pego o fio e solto as duas laçadinhas, ó. Vou na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim pra cada correntinha, tá? Como nós fizemos 15 correntinhas e pulamos a primeira, a gente vai ficar com 14 pontos altos. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3. Vou fazer pra cada correntinha até chegar aqui no finalzinho desse cordão. Fiz aqui até a última correntinha, ó, fiquei com 14 pontos baixos. Agora, ó, eu faço aqui uma correntinha, eu vou virar a peça e vou começar a trabalhar apenas nessa alcinha de trás, tá? A correntinha foi só aqui pra dar altura, tá? Pra eu virar a peça. Então, eu já venho aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui de trás e faço um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar assim, tá? Ó, somente na alcinha de trás. Então, já fiz na primeira, venho na segunda, ó. Venho na segunda, ponto baixo. Então, já tenho 2 pontos baixos. Nós vamos fazer, ó, pra cada pontinho, tá? Pegando somente aqui, ó, essa alcinha de trás. Vamos fazer pontos baixos. Quando chegar lá no finalzinho, a gente vai ficar com um total de 14. Porque a gente fez 14 na carreira de baixo. Então, pra você não errar, tá? Pra não ficar nem um pontinho pra trás, pra peça ficar certinha. Você pode contar sempre que chegar no finalzinho, pra ver se tá certinho. Então, vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho, ó, pegando a alcinha de trás. Ó, já tô chegando aqui no finalzinho, ó. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, vem aqui no próximo, ó. Faço o de número 13. E esse outro, ó, ele fica bem aqui do ladinho, ó. Que é o de número 14. Não pode esquecer ele, tá? Pra não ficar torto aqui, né, a nossa peça. Agora, ó, faço uma correntinha, viro a peça e novamente, ó, venho nesse primeiro pontinho e já faço aqui um ponto baixo. Só na alcinha de trás, tá? Ó. Vou no próximo, um ponto baixo. Então, já tenho 2, ó, vou lá no próximo, só na alcinha de trás, um ponto baixo. 3, 4, 5, 6, vou fazer aqui, ó, até eu ficar com uns 14 pontos.
Fiz aqui, ó, 12 pontos, venho nesse, ó, é o ponto de número 13 e o de número 14, ó, ele fica bem amontoadinho aqui, tá, ó. Mas você vê que falta um ponto aqui. Então, você vira a peça, ó, aí você pega essa alcinha de trás, ó, e faz o pontinho de número 14. Eu não passei, né, no início, mas, ó, o meu, eu fiz com 15 correntinhas, ficou aqui, ó, 6 centímetros, tá? Se você quiser uma pecinha maior, é só fazer mais correntinhas. Não tem problema nenhum. É que pra esse tamanho, né, que eu vou fazer um chaveirinho, eu fiz as 15 correntinhas e aqui ficou com 6 centímetros. Caso você for trabalhar aí com outro fio, né, você pode fazer mais ou menos, pra dar os 6 centímetros, se você quiser a pecinha do tamanho da minha. Ó, faço uma correntinha aqui no final, viro a peça e começo tudo novamente. As carreirinhas, elas vão ser todas assim, tá, ó. Vou em cada ponto, só lá na alcinha de trás e faço um ponto baixo. A quantidade de carreira que eu vou fazer, né, para o tamanho da abóbora que eu fiz aqui no meu chaveirinho, são 30 carreiras. Como que eu vou fazer aqui, ó, pra contar certinho? Então, cada montinho desse, ó, são 2 carreirinhas. Aqui tem uma e aqui tem outra, ó. Aqui tem uma e aqui eu tô fazendo outra. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4 carreirinhas. Já tô na quarta. Pra você contar, você pode contar aqui de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, fica bem mais fácil, tá? Então, vou fazer aqui, ó, até eu ficar com 30 carreiras, tá? Vocês vão fazendo aí a de vocês. Lembrando que esse tamanho, tá? É pro chaveirinho. Caso você queira uma peça maior, você pode aumentar aqui tanto na largura quanto no comprimento, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 30 carreirinhas e já volto aqui com vocês. Terminei aqui, ó, as 30 carreiras. Então, como eu falei pra vocês, ó, a gente conta cada montinho desses, são 2 carreirinhas. Então, ó, eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Fiz 30 carreirinhas, tá? É um tamanho bom pra minha peça. Eu esqueci também de falar na lista de materiais que a gente vai precisar de enchimento, tá? Enchimento pra colocar dentro da abóbora. Ó, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, faço uma correntinha, eu vou virar aqui a peça, ó, e vou juntar aqui os dois lados, tá? Então, ó, seguro esse fio. Eu venho aqui, ó, fiz a correntinha e vou vir aqui na alcinha de trás desse primeiro ponto. E vou lá, ó, no a primeira alcinha aqui do outro lado, ó. Venho aqui nessa primeira alcinha, passei a agulha. Vou lá, puxo o fio, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Passo aqui por dentro de todas essas laçadinhas. E agora, eu vou fazer assim pra cada pontinho. Vem no próximo ponto, ó, só nessa alcinha de trás. Vou lá do outro lado, ó. E pego a alcinha, puxo o fio, ó, e passo aqui por dentro das 3 laçadinhas. Vou no próximo, mesma coisa, eu vou fazer assim, ó, em todos os pontinhos, tá, ó. Baixíssimo, ó, só na alcinha de trás aqui desse lado, aí lá do outro lado eu pego aquela alcinha. Puxo o fio e fecho com baixíssimo. Já passo pro próximo. Mesma coisa, ó, fecho com baixíssimo. Eu vou fazer assim, ó, em cada pontinho, ó, fechando com pontos baixíssimo, até eu chegar aqui, ó, no finalzinho. Ó, pego desse lado aqui, eu pego a alcinha de trás, e lá do outro lado eu pego essa alcinha. Como a gente iniciou com cordão de correntinhas, né? Então, essa alcinha que ficou aqui é a alcinha que a gente vai pegar. Vou fazer o meu até chegar ali no finalzinho, tá? Já volto com vocês. Ó, fiz por todos os pontinhos, deu certinho. Aqui, ó, eu faço uma correntinha pra travar e vou cortar aqui um pedaço de fio, ó. Um pedaço que seja suficiente pra gente costurar, né, na parte de cima, ó, costura mais ou menos um braço aberto bem grande de fio, vai sobrar, né, mas não tem problema, é melhor sobrar do que depois faltar e a gente precisar, né, e ter que emendar. Essa pontinha de fio, ó, eu vou deixar aqui porque depois
a gente já coloca o enchimento, já fica pra dentro. E esse fio que eu cortei maiorzinho, ó, a gente vai alinhavar tanto esse lado quanto o outro lado, tá? E vamos dar o formatinho de abóbora. Agora, a gente pega a pontinha de fio, coloca na agulha de tapeçaria. Ó, coloca a pontinha aqui na agulha. Opa, tirei, em vez de colocar, puxei do lado errado e o fio saiu. Ó, então aqui, ó, a gente fez a correntinha, né? Se ajusta bem. Eu vou passar aqui, ó, por trás. Passo aqui por trás desse pontinho. Aí, eu venho aqui no próximo, ó, eu vou usar como referência todos esses morrinhos aqui, ó. Aí, passo a agulha, vou no outro, passo a agulha, assim a gente vai franzir depois, ó, passei. Vou puxar aqui o fio. E continuo, ó, vou no próximo, ó. Fica bem facinho. Opa, tá muito embaixo, né? Quase tirando a mão da frente da câmera, ó. Passo aqui por dentro, ó, bem facinho. Você só coloca a agulha aqui, ó, já entra certinho no lugar que a gente quer aqui pra costurar. Deixa eu abaixar um pouquinho assim a câmera. Fica melhor pra ver. Ó. Passo aqui e vou passando, ó, em todos. Pra fazer o alinhavo. Ó, cheguei aqui onde eu iniciei. Agora, ó, eu vou puxar bem. Você pode ir puxando devagar, tá? Pra não quebrar o fio. Ó, vou puxando e ajustando os pontinhos. E aqui, ó, eu posso até passar no próximo, onde eu iniciei, pra ficar mais fechadinho. Agora, eu vou dar uns pontinhos, ó, de um lado no outro, pra ele ficar bem fechadinho. Então, eu passo a agulha aqui, ó. Aí, eu venho com a agulha aqui do lado, vou lá pro outro lado, até ele ficar bem fechadinho. Olha, já vai fechando, ó. Depois, mesmo que ficar um pouquinho aberto, não tem problema, tá? Porque a gente vai fazer uma pecinha pra colar aqui nessa parte. De um lado vai ser a parte do chaveirinho, né? O cabinho com a parte do chaveirinho. E do outro lado eu fiz uma pecinha também pra tampar aqui, né? Alguma imperfeição que fica, ó. Acho que assim já tá bom. Eu vou dar aqui, ó, um nozinho. Vou dar mais um nozinho. Não vou cortar o fio, tá? Eu vou desavessar a peça, mas vou deixar o fio aqui, ó. Desavesso, vira a peça do outro lado. E agora, aqui, olha como fica. Assim, não tem problema de ficar um pouco feinho aqui em cima, porque a gente vai colar uma pecinha aqui também, tá? Então, agora, ó, aqui a gente coloca o enchimento. Vê onde que foi que eu emendei? Eu gosto de deixar o fiozinho na parte que eu emendei, mas fica tão perfeitinho aqui a emenda que a gente nem vê onde que foi. Mas não tem problema, tá? Pode ficar em qualquer lugar. Vou deixar aqui, ó, os dois fiozinhos juntos, vou colocar enchimento. Ó, eu peguei aqui um pouquinho de enchimento, eu vou usar esse acrílico aqui, tá? Se você não tiver, pode ser restinho de tecido, restinho de linha. Eu já enchi uma cenourinha que eu fiz uma vez, um porta-guardanapo. Eu enchi até com plástico, que eu tava sem enchimento, enchi com plástico, deu certinho. Ó, vai ficar mais ou menos assim, acho que essa quantidade aqui já tá boa. Então, o que que eu vou fazer agora? A ponta de fio, ela tá aqui. A outro fiozinho, ó, já ficou ali por dentro, tá? Não tem problema. Aqui, ó, eu vou passar esse fiozinho pra esse lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, ó. Vou alinhavar, ó, passando aqui por dentro, ó, de cada montinho desse. Ó, vou passar em todos. Depois a gente aperta bem esse enchimento pra ficar tudo ali por dentro. Acho que foi essa parte, ó, que eu fiz a emenda.
Agora você aperta o enchimento, ó. Ajusta. Ele fica assim, ó, fofinho. Não pode encher muito, porque senão ele vai ficar muito aberto, né? E vai perder o formatinho aqui. Aqui, ó. Vou dar um nozinho pra esse fiozinho não ficar soltando, ó. Vou dar um nozinho. E vou fechar essa parte igual eu fiz com a outra, ó. Vou de um lado e do outro pra fechar. Não precisa ser tudo bem certinho, porque a gente vai colocar uma pecinha que eu vou ensinar vocês a fazerem já já. Assim que a gente terminar de montar aqui, eu já explico certinho como vocês vão fazer a pecinha. Ó, um lado, outro lado. E aqui acho que já tá até bom, ó. Já fechei. Eu vou dar um nozinho pra travar aqui esse fio. Passo aqui por dentro dessa alcinha, ó. Travei. Agora eu vou jogar essa linha aqui lá pra baixo, pra gente começar dali. Ó. Agora, ó, eu vou passar o fio, como ele tá saindo aqui, ó, eu vou passar aqui. Eu vou passar o fio aqui, ó, por dentro de uma curvinha dessa. E a agulha, ó, passo aqui e volto aqui em cima novamente. Então, eu passo, ó, de um lado pro outro. Eu vou ajustar, ó, pra ela ficar assim meio curvadinha, tá? Mas não vou ajustar tanto. Aí, eu pulo um espacinho, ó, vou no próximo. Seguro, passo a agulha de um lado pro outro. Ajusto. Aqui fica os vãozinhos, ó, da abóbora. Pulo um espacinho, venho aqui, ó, no próximo. Passo pro outro lado e ajusto. Pulo um vãozinho desse, ó, passo aqui pro outro lado. Dá uma ajustada pra ficar mais ou menos todos iguais, ó. Pulo um vãozinho, venho aqui no próximo, passo a agulha novamente. Então, cada vez que você for fazendo essa parte, opa, você vai passar a agulha, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu parei, ó. Ó, parei aqui, né? Pulo um vãozinho, ó. Vem aqui no próximo. Deixa eu puxar o fiozinho. Vem aqui no próximo. Passa a agulha. Pula um vãozinho desse, ó. Vem aqui no próximo. E passa a agulha. Agora, ó, cheguei aqui no final. Sobrou um vãozinho, dois vãozinhos, tá? Aqui já foi onde a gente iniciou. Não tem problema, tá? Ó, pulo um vãozinho, já vou aqui no próximo e passo. Aqui ficou só um montinho desse, os outros todos ficaram dois montinhos. Tanto a pecinha que eu fiz com carreirinhas de número par, número ímpar, todas ficaram do mesmo jeitinho, tá? Todos sobrou um só, mas olha, não dá diferença nenhuma. E outra também, as abóboras, reais, né? Elas também não são assim perfeitinha. É uma parte mais larguinha que a outra. Ó, cheguei aqui desse lado, eu vou dar um nozinho aqui no fio, em algum lugar. Pegar uma alcinha dessa, porque depois a gente vai colar a pecinha aqui em cima. Eu vou colar, mas se vocês quiserem, podem costurar, tá? Eu vou usar cola pra pôr a pecinha aqui em cima. Ó, dei dois nozinhos. Já vou até cortar aqui esse fiozinho, porque a abóbora já ficou pronta. Agora só falta fazer as outras pecinhas. Olha como fica lindo. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem as pecinhas de colocar aqui, ó, dos dois lados. Vou trabalhar agora com o fio verde pra fazer a pecinha e a mesma agulha, tá? Agulha de número 3. Deixa eu só falar uma coisinha que eu não falei quando eu terminei a peça aqui, né? Eu falei que ficou com 6 centímetros na largura. E no comprimento, as 30 carreiras, ficou com 13 centímetros, tá? Caso vocês forem fazer com outro fio, né, de outra espessura, então ficou com 6 por 13 centímetros, a pecinha antes de fazer a costura. Agora, ó, eu vou fazer aqui um anel mágico, mas pode ser pequenininho, que a gente vai trabalhar ponto baixo, tá? Então, ó, fiz uma laçadinha, puxo o fio e faço aqui uma correntinha. Então, dentro desse anelzinho, ó, eu vou trabalhar aqui 6 correntinhas.
6 correntinhas, não, 6 pontos baixos, ó. Fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Solta essa laçadinha e puxo aqui a pontinha do anel mágico, ó, pra ficar bem fechadinho. Volto aqui na laçadinha. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo, no meu primeiro ponto baixo, tá? Aquela correntinha eu fiz só pra dar altura mesmo. Então, aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui uma correntinha, só pra dar aqui a altura. Volto no mesmo pontinho e vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço, ó. 1, 2. Então, eu fiz 6 pontos baixos, né, na primeira carreirinha. Nessa carreirinha aqui, eu vou ficar com 12 pontos baixos, porque eu vou colocar 2 pontos pra cada pontinho. Então, já fiz ali 1, 2, aqui, ó, 3, 4. Vou no próximo. 5, 6, ó, tô colocando 2 em cada pontinho. Vou no próximo. 7, 8. No próximo. 9, 10. E no último, ó, 11, 12. Então, essa pecinha, ó, eu já vou vir aqui no meu primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo e já vou cortar, que essa vai ser a pecinha que a gente vai colocar de um lado da abóbora. Ó, ajusto bem, puxo esse fiozinho aqui lá pra trás. Eu venho nesse fiozinho que eu iniciei, ó, puxo ele também. E agora eu vou dar 2 nozinhos aqui nesses 2 fios, porque como eu vou usar cola, não vai aparecer. Então, eu posso dar aqui 2 nozinhos, ó. E cortar aqui o excesso do fio. Ó, com a pecinha, a gente vai colocar essa pecinha, ó, de um lado, tá? Vou colocar aqui de um lado. Voltei aqui. Então, essa pecinha, ó, eu vou deixar reservada, que eu vou colocar aqui de um lado. Se você não gosta de usar cola nas suas peças, você pode costurar, tá? Você pode ficar à vontade, ó, e faz a costurinha. Eu vou usar a cola pano, que eu uso é a cola da Círculo. É uma cola ótima, eu já colei até barra de short meu, lavo na máquina, tá? E fica certinho. Então, essa pecinha eu já deixo reservada. E pro outro lado, ó, vou fazer uma outra pecinha, que vai ter um cabinho. Então, eu vou começar da mesma forma, ó, laço aqui pra fazer um anelzinho mágico. Com a agulha eu puxo o fio, faço aqui uma correntinha, ó, ajusto. E aqui dentro desse anelzinho, vou fazer 6 pontos baixos, ó. Então, faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... e 6. Vou soltar essa laçadinha um pouco, puxo essa pontinha aqui, ó, do anel mágico, deixo esse fiozinho ali, volto na minha laçadinha, e agora, ó, eu vou aqui no meu onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, que ó, pego ele aqui as 2 alcinhas, puxo o fio, fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu vou subir uma correntinha aqui pra dar a altura. E agora, ó, eu vou fazer a próxima carreira também com 6 pontos baixos. Então, vai ficar um pouquinho chatinho de fazer, tá? Ó, venho nesse mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo. Mais 1, 2, vou lá no próximo. Um ponto baixo, então já tenho 3. Ó, vou no próximo. 4, vou no próximo, 5, e venho aqui, ó, no último, 6. Você pode usar marcador, tá? Se você quiser, mas como eu vou contando e a peça é pequenininha, né? Não precisa, ó. Você pode já virar aqui, ó, pra ficar mais fácil. Então, eu fiz os 6. Eu vou lá no meu primeiro, tá? Vocês não podem confundir, ó, com a correntinha que a gente usou pra subir. Eu vou aqui no primeiro ponto baixo.
e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha só para dar altura e novamente, ó, eu vou fazer uma carreirinha com 6 pontos baixos. Então, eu fiz a primeira carreira, a segunda e a terceira também vai ser com 6 pontos baixos. Ó, vou no próximo, ó, mais 1, 2, vou lá no próximo, 3, vou no próximo, 4, você pode até dobrar aqui pra ficar um pouquinho mais fácil, né, se ele fica muito aberto. Vou lá no próximo, ó, 5, e aqui no último eu faço o sexto. Então, eu fiz 3 carreirinhas com 6 pontos baixos. Aí, eu venho no meu primeiro ponto, ó. Não é a correntinha, tá? No ponto, ó. Fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fiz 3 carreiras. Se você quiser um cabinho maior, você pode continuar fazendo aí algumas carreirinhas, tá? Esse cabinho aqui, como é um chaveirinho, né? Uma pecinha pequena, pra mim já tá bom assim. Eu vou subir aqui, ó, uma correntinha pra dar altura. E agora sim, eu vou fazer 2 pontos baixos pra cada ponto. Então, eu venho aqui nesse mesmo pontinho, faço 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Vou no próximo, ó. Faço 2, 3, 4. Eu gosto de ir contando assim, pra eu não me perder, tá? Vou aqui no próximo, ó. Fica até ruimzinho de pegar, mas... Vou aqui nesse próximo, faço mais 2. 5... e 6, que são 2 no mesmo pontinho, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, pra facilitar. 6, aí vou lá no próximo. 7. 8. Vou no próximo. 9. 10. E vou aqui no último, ó, 11 e 12. Venho no meu ponto, no meu primeiro ponto baixo, tá? Não na correntinha, no ponto baixo. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, já fiz aqui, ó, o cabinho que a gente vai colocar na outra parte, né? Mas eu quero fazer também, ó, esse rococózinho aqui, tá, ó? Então, eu vou subir aqui um cordão. Eu vou subir um cordão com... Deixa eu ver aqui quantas que eu fiz. Com 15 correntinhas, tá? Eu fiz com 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui, ó, as 15 correntinhas. E agora, ó, pra cada correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos, pra ele começar a ficar torcidinho. Então, eu pulo aqui a primeira correntinha, ó, venho na segunda e faço aqui, ó, 1, todos no mesmo espacinho, tá? Ó, na mesma correntinha. 2, 3. Vou na próxima correntinha, ó, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Ó, pode deixar assim pra você não se perder. Venho na próxima, ó, sem pular nenhuma correntinha, tá? 1, 2, 3. E ele já começa, ó, torcendo. Então, eu vou continuar aqui, ó, pra cada correntinha, 3 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3. Vou fazer assim, ó, pra cada correntinha, até chegar aqui, ó, na última correntinha. Fiz aqui, ó, até na última, 3 pontos baixos, ele fica assim, ó, mas depois a gente arruma. Eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, fecho com baixíssimo. Vou fechar aqui, ó, com baixíssimo, vou cortar um pedacinho. Vou deixar um pedacinho só aqui, um pouquinho maior, que é pra gente colocar a pecinha do chaveiro. Ó, solto. Venho com a agulha lá pra trás, puxo esse fio. Essa pontinha aqui, ó, isso daqui, ó, depois você começa a enrolar. Aqui da pontinha onde você começou, ó. Você começa a enrolar, enrola, vai enrolando bem certinho, ó. Ó como ele fica bonitinho. É um rococó, né? Então, eu vou pegar a agulha de tapeçaria, vou colocar nesse fio que eu deixei um pouquinho maior.
pra gente colocar aqui a pecinha do chaveiro. Ó, vou caminhar aqui num pontinho. Esse fiozinho do início eu puxo bem pra fechar o anelzinho aqui, ó. Eu vou dar 2 nozinhos só pra esse fiozinho não ficar soltando, não abrir. Então, eu venho com a agulha, ó, vou passar aqui, ó, nesse espacinho. E vou colocar aqui a pecinha do chaveiro. Essas pecinhas do chaveiro você acha com facilidade, tá? Nas lojinhas de papelaria, essas coisas. Eu sempre acho aqui numa papelaria na minha cidade. Ou você compra, né, pela internet também. Ó, passei aqui. Eu vou dar mais 2 nozinhos pra segurar. E vou passar mais uma vez aqui, tá, ó. Pra ficar 2 fios, pra ficar mais resistente. Passo por dentro da alcinha, ó. E volto com o fiozinho aqui lá pro outro lado. Então, com 2 voltinhas, ó, fica mais resistente. Dou mais 2 nozinhos. E esse fiozinho, ó, eu posso enrolar ele e colocar aqui dentro, porque aqui eu não coloco enchimento. Opa, peraí. Vou dar 2 nozinhos. Opa, esse fiozinho tá curto e eu não tô conseguindo dar o segundo nozinho aqui. Aí, agora deu. Tiro aqui da agulha, ó. Eu vou enrolar essas pontinhas de fio e com a tesourinha mesmo, ó, eu empurro bem, tá? Pra deixar esses fiozinhos aqui, ó, pro cabinho ficar mais firmezinho. Você pode até pôr um pouquinho de cola. E como eu falei, né, eu vou usar cola pro meu, tá? Então, ó, eu puxo bem aqui pra ficar bem certinho. Vou pegar a cola. Ó, vou colar aqui essa parte. Essa cola é uma cola bem boa, cola pano. A da Círculo eu sei que é boa, tá? Tem uma outra marca, que eu não lembro mais qual marca que era, que uma vez eu usei e não colou. Ela descolava tudo, mas essa daqui, ó, é boa, tá? Essa cola mesmo, não solta depois que secar. Tem o tempo certo que você pode lavar a peça. Vou por aqui também, ó. Eu gosto de pôr um pouquinho aqui na pontinha, ó, pra encher um pouquinho, pra não ficar tão vazio. E agora, ó, eu coloco bem aqui no meinho. Você pode segurar um pouquinho até a cola começar a dar uma secada, mas como eu já quero fazer os 2 lados, vou deixar aqui, depois eu aperto. E vou fazer a mesma coisa, ó, com essa parte, tá? Coloco colinha aqui. Vou colocar até um pouquinho aqui, ó, em cima. Você pode colar também, ó, vou pôr um pouquinho de cola aqui no meio, tá? Pra ficar mais cheinho. Você pode colar também com o fio de seda, tá? O fio de seda, ele não descola nunca. Ó, coloquei as colas. Agora eu tenho que segurar um pouquinho. Posso usar a tesoura aqui pra apertar os cantinhos. Fica perfeito, né, esse chaveirinho. E como a gente tá próximo do Halloween, então eu tô aproveitando fazer essas coisinhas. Muito bonitinho. Eu vou segurar um pouquinho aqui, tá? E já volto com a peça prontinha pra vocês e mostro aqui juntinho as 3 cores que eu fiz. E ficou prontinho, olha que gracinha. Eu fiz nessas 3 cores. Ó, esses 2 aqui, ó, eu fiz com 30 carreiras, esse eu fiz com 29 carreiras, tá? Igual eu falei pra vocês, né? Tanto faz ser carreira par ou ímpar, quando chegar aqui no finalzinho, ó, sobra só um espacinho. Essa eu coloquei menos enchimento, por isso que ela dá a impressão que ficou assim, bem menor. Mas vai variar o tanto de enchimento que você colocar dentro, tá? Eu medi elas, ó, aqui de uma pontinha aqui até na outra, depois de prontinho. Ficou com 6,5 centímetros aqui, tá? E aqui, ó, daqui até aqui em cima no cabinho, ficou com 4,5 centímetros. E ficou pesando aí de torno de 18 a 16 centímetros. Cada uma aqui ficou, uma com 18, com 17, outra com 16 centímetros, não, gramas, tá? Ficou com 18 gramas, 17 gramas, 16 gramas. Depende também
da quantidade de enchimento que você vai colocar dentro, tá? E esses 18 gramas, depois de pronta, já com a pecinha do chaveirinho e tudo. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!